Aí nós trabalhamos com duas bases de pensamento. Então o Sansara inteiro trabalha com a base de pensamento que as coisas são concretas e externas. E que nós mesmos temos uma configuração fixa. Pelo menos, se nós tirarmos aquilo que flutua dentro de nós, nós vamos encontrar alguma coisa fixa e densa, que é o que nós verdadeiramente somos. Essas noções, elas nos levam naturalmente à ciência e nos levam também à própria noção de diagnóstico, tanto no que diz respeito a doenças como diagnósticos astrológicos, onde a gente descobre que sendo virginiano não tem solução mesmo, e outras coisas assim. Então, quando nós olhamos isso, nós vamos encontrar um lado que é quase como se fosse a nossa cultura. Então, nós estamos constantemente, mesmo que a gente seja praticante budista, eventualmente nós conversamos entre nós. Eu acho que fulano, vou dizer aqui agora, Luiz Felipe é tal coisa. Né? Eu acho que, enfim. Mas é Eu acho que a Tereza, assim, então. melhor cuidado. Aí nós vamos aderindo características, vamos fixando isso. Isso faz parte da nossa linguagem, faz parte do nosso imaginário. Nós estamos imersos nessa cultura. Quando nós vamos contemplando esse lado, nós encontramos então esses diagnósticos que a gente vai fazendo. Quando nós olhamos na perspectiva budista, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar que as pessoas elas podem estar operando segundo karmas, porém, ainda que isso esteja acontecendo, o próprio karma ele não é sólido. A pessoa, inevitavelmente, ela vai, no mínimo, mudar o karma de uma feição para outra. Mas se ela muda, é sinal que ela tem uma natureza de liberdade atrás e mais adiante ela pode usufruir dessa natureza de liberdade de um modo consciente ou de um modo integral. E assim, isso é o que nós vamos chamar de natureza de Buda da pessoa. Então, quando nós vemos obstáculos, nós não precisamos ficar presos naquela imagem daqueles obstáculos. A gente pode imaginar que a pessoa mais adiante, se valendo da liberdade natural, ela pode gerar outras feições, outros comportamentos, outra forma. Então a gente vai trabalhar sempre com isso, com a noção de liberdade. Com respeito ao mundo externo, isso é parecido. Aí nós temos uma similaridade com o pensamento da física moderna, onde nós reintroduzimos o papel do observador. Temos um paralelismo com o pensamento da própria filosofia da ciência, em algumas áreas da filosofia da ciência, onde nós estudamos como que o papel do observador termina, como que os olhos do observador, a mente do observador, ficam condicionados às estruturas cognitivas que ele está operando. Como que é muito difícil ele ver além das estruturas cognitivas. Então nós vamos encontrando os filósofos da ciência que percebem esses fatos. E assim, o mundo como ele surge externamente, por mais sólido que ele pareça, ele também tem uma natureza de Buda por trás e ele pode adquirir outras feições. A gente pode aguardar essa circunstância de que o mundo pode constantemente manifestar outras feições que a gente não imagina. Essa noção de que o mundo manifesta outras feições, ela termina surgindo como o próprio progresso da ciência. Então a ciência se desenvolve justamente vendo outras feições da própria realidade. Nós não poderíamos dizer que a ciência de 100 anos atrás se enganou propriamente. Eles viam as coisas de um certo jeito e aquilo era operativo. Agora nós vemos de um outro jeito e aquilo também é operativo.
eu acho extraordinário. Agora o Obama lançou um programa para viagem a Marte, né? 1935. Eu contei rápido para ver se ainda tinha alguma chance de ir. Né? Acho que eu vou em um plano sutil. Mais 25 anos. Acho que dá, né? Dá. Não, é 2035. Daqui a 25 anos. Tranquilo, né? Andando de bicicleta como eu ando, que vai ser. Mas, então, agora vocês vejam. Nesse momento a gente não sabe como fazer isso, né? Mas as pessoas acreditam que elas vão olhando, pesquisando, examinando, encontrando os materiais, as coisas, terminam indo. Assim, então essa é uma possibilidade, uma visão. Agora vocês voltem 100 anos atrás, imaginar uma viagem a Marte, isso é alguma coisa impensável. A gente volta 500 anos atrás, a própria noção dos planetas era alguma coisa um tanto remota. Então a gente volta um pouco mais, a concepção de cosmos era como se fosse uma abóboda com coisinhas que estavam por ali. Uma noção assim. Então o que mudou? Mudou o conteúdo dos nossos olhos. Então quando os nossos olhos mudam, o cosmos inteiro muda. É muito provável que a gente vai ter outras tantas mudanças ainda. Porque a cada época nós acreditamos que as coisas são o que nós estamos vendo de modo prático. Assim, se o Sol se levanta a leste e se põe a oeste, não é que a gente ainda fala isso? Que o Sol se levanta a leste e se põe a oeste. Isso pertence a um tempo mais de 500 anos atrás. É uma linguagem ultrapassada, a gente não sabe nem como dizer de outro modo. Olha pessoal, a Terra já girou o suficiente, já estamos vendo o Sol. Que lindo. Aquilo não tem nenhuma poesia. Agora o Sol se levanta, a Lua se põe, o Sol isso. Aquilo fica, olhem, a Lua está alta no céu. Isso tudo bem. A gente mudou essa linguagem, aquilo fica estranho. Assim. Mas, de fato, a gente precisaria entender que a nossa compreensão vai mudando junto com os nossos olhos. Quando a gente avança nessa direção, a gente poderia pensar, então, qual é a visão final? A pergunta no budismo seria de onde brota essa proliferação de visões? Essa seria a pergunta. Então eu posso perguntar para fora, qual é a visão final? Eu posso perguntar para dentro, de onde vem essa proliferação de visões? Quando eu olho para fora, eu vejo que as visões, elas estão sempre surgindo e elas são substituídas por outras. Isso é considerado um mundo ilusório. Eu não vou encontrar alguma coisa definida nisso, por quê? Porque todas as coisas que eu vejo como minha própria identidade e a manifestação externa, ela vai depender de fatores internos. Se eu não considerar esses fatores internos, eu não tenho como compreender o mundo externo, nem o mundo pessoal e nem tampouco as mudanças dele. E quando eu olho para ver os condicionantes, eu percebo que esses condicionantes são variados e múltiplos. Eu posso seguir produzindo outros condicionantes que vão servir como referenciais. Portanto, não vou ter a possibilidade de encontrar uma forma final externa. Por vezes, nós temos uma sensação de que os seres humanos eles estão lidando com a verdadeira realidade e os outros seres não. Isso é uma visão estreita, mas mesmo que a gente ache que isso é estreito, a gente diz, bom, é estreito, mas é a melhor visão.